Você tem algum talento? Será que todo mundo tem utilidade dentro da igreja? Será que aqueles que recebem mais talentos é melhor ou pior daqueles que recebem menos talentos? Qual a importância de exercermos o talento? Quem tem talento tem responsabilidade? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Parábolas de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor e professor Fábio Segantin, e se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se. Então vai se inscrevendo já, tá bom? Não deixe também de fazer o seu comentário, tá vendo esse joinha aí, ó? Dê um like aí, porque isso é muito importante para nós. Vocês viram que eu estou num cenário diferente, eu estou aqui muito longe da minha casa, a uns 600 quilômetros da minha casa, aqui tá com pernilonga, aqui realmente é o interior do estado de São Paulo, um lugar muito pacato, deve ter mais ou menos aqui, sei lá, uns 500 habitantes, é muito pequeno realmente, e então aqui eu estou fazendo essa aula para vocês. Tem um barulho de uns passarinhos aqui, tá? Mas isso vai ajudando aqui a nossa videoaula. Maravilha? Lição de número 12. Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao verso 30. Hoje nós vamos falar sobre as parábolas, tá? Ou melhor, a parábola, conhecida como as 10 parábolas, ou melhor, conhecida como os 10 talentos, tá? Embora nós sabemos que não são 10 talentos, existe 8 talentos ali, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que essa aula não é teológica, tá? Não vamos entrar nessas miúças, que isso não tem nenhuma relevância para a nossa aula aqui, tá? O que você precisa entender é o seguinte, que essa parábola, ela retrata como, grave isso, como devemos esperar a vinda do Mestre. É o como, tá? Como? Esperar é necessário, mas a forma que eu espero vai fazer a diferença. É igualzinho você estiver esperando um ônibus no ponto. Você pode esperar ansioso, você pode esperar lendo um livro, você está aprendendo, ou você pode esperar discutindo com as pessoas, fazendo intriga, ou você pode esperar fazendo amizade. Então, olha que interessante, esperar é necessário, não tem outro meio, eu preciso esperar, mas como é o que vai fazer a diferença, tá? Essa parábola, ela ressalta ainda, além de esperar, ela salienta a importância do tempo. Saber usar o tempo é para poucos. Poucas pessoas sabem utilizar o seu tempo. Eu estou lendo alguns livros que está focando realmente sobre como eu uso o tempo, como eu me encaixo, porque eu não tenho como eu administrar o tempo. O tempo é 24 horas para todo mundo. Mas como que eu lido com isso? Tá? É fundamental, queridos, é fundamental. Devemos gerir, devemos gerir o tempo com excelência. Por quê? Porque nós estamos num negócio. Qual é o negócio? O negócio do pai. Lembra quando Jesus tinha 12 anos, ele falou para sua mãe e para o seu pai, pai, mãe, não convinha eu cuidar dos negócios de meu pai? Nós estamos então diante de um negócio. Tópico primeiro, interpretação da parábola dos 10 talentos, tá? O ponto 1 e o ponto 2, eu não vou comentar, porque até o próprio autor ele nem comenta muito. Eu poderia tirar algumas coisas, mas nós vamos entrar muito mais na área teológica do que para uma aplicabilidade, tá? Existem alguns conceitos teológicos aqui, mas para a aplicabilidade ele não tem muita relevância, ok? O que você precisa ser é relevante na sua classe. Ponto 3. A motivação e o significado da parábola. Aqui está o segredo dessa parábola, tá? É uns bichinhos que tem aqui, irmãos. Não fica aí incomodado, não. É uns bichinhos que tem aqui, tá bom? Então, ponto 3. A motivação e o significado da parábola. Ela está num contexto escatológico. Então, olha que interessante. Ela está num contexto escatológico. Ela vem logo a partir do quê? Acabamos de falar sobre as 10 virgens. Agora surge ela.
tá? Ou seja, então essa parábola, ela está num contexto escatológico. É meu pai que acabou de passar ali atrás, tá? Então olha que interessante, ela está num contexto escatológico. Sendo assim, ela aponta para o futuro. Tá? Então essa parábola, ela aponta para o futuro. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os personagens dessa parábola, que são 4 personagens. Primeiro personagem, o homem rico. Quem é o homem rico dessa história? Simbolicamente falando, tá? Quem que é? Jesus. Segundo personagem dessa história, a viagem. O que é a viagem aqui? A viagem é a lacuna entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou seja, entre a primeira que ele já veio, a segunda que vai acontecer tem um espaço de tempo. Isso nós chama-se na parábola a viagem. E o terceiro personagem dessa parábola são os talentos. O que é talentos? Tá? Talentos são habilidades dadas aos seus servos, ou seja, são habilidades que as pessoas vão ter porque isso foi facultado a ela, foi delegado a ela. Então o que são talentos? São habilidades. Eu não vou entrar no mérito se são habilidades naturais ou espirituais. Não vou entrar nesse mérito. O que você precisa entender é: habilidade é uma capacidade para você exercer algo para um momento específico. É isso que nós precisamos entender, beleza? E o terceiro personagem são os servos. Na parábola, os servos aqui são os seus discípulos, tá? Mas abrange também a nós. Tópico segundo, usando a nossa capacidade para o reino de Deus. Ponto 1. O Senhor reparte seus talentos segundo a nossa capacidade. Aqui eu quero tirar 4 lições. Primeira lição: ninguém é inútil. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da cabeça dos seus alunos. Ninguém é inútil. Todo mundo tem uma tarefa. Segunda lição que eu aprendo: somos diferentes. Nem todos receberemos os mesmos talentos. Somos pessoas diferentes. Não seria uma série de robôs, todo mundo fazendo a mesma coisa. E essa não é a ideia. Terceira lição que eu aprendo: tem serviço para todos. Ou seja, olha o que eu aprendo. Todo mundo tem uma atividade na igreja. Todo mundo existe algo para você fazer. Ou seja, então a terceira verdade é: tem serviço para todos. Eu vi aquelas pessoas que dizem: eu na minha igreja eu não sirvo para nada. Nem para limpar o chão da igreja eu sirvo. Não, tem serviço para todos. E a última lição que eu aprendo, ou a quarta lição, eu poderia extrair muitas outras lições, é essa: é Ele quem dá. Quem é que dá? É Deus. É Deus que distribui talentos. É Deus que dá talentos. É Deus que dá habilidades. Ponto segundo, a capacitação do homem por Deus. Neste ponto devemos reconhecer que tudo que temos vem dele. Olha que interessante. Não importa se você nasceu ou se você adquiriu com o tempo alguma habilidade. O que você precisa entender é que tudo vem dele. Já dizia certo filósofo que toda a verdade é a verdade de Deus. Não importa se a verdade foi dita por um ímpio ou por alguém que não é ímpio. O interessante é que toda verdade é uma verdade de Deus. Então não importa de quem saiu, é uma verdade. Essa verdade, ela é uma verdade de Deus. Negar essa realidade é exaltar o ego humano. Quando você entende que a sua habilidade é exclusiva sua, você está exaltando o próprio ser humano. Você está exaltando a natureza humana, e esse não é o objetivo de Deus. O objetivo nosso é transferir. Tô olhando ali porque eu tô vendo um lagarto ali, irmão. Daqui a pouco eu vou sair correndo daqui, entendeu? Ó, o lagartão de guerra ali, ó. Eu vou avatar daqui já, né? Então, olha que interessante, eu preciso reconhecer que tudo que eu tenho, habilidade no falar, de pregar, de varrer com maestria, se você é melhor em fazer pão, melhor em fazer bolo, e melhor em fazer unha, cabelo, você tem que prestar essa honra para Deus. A tua habilidade, ela é para a glória do Senhor Jesus. Ponto 3.
O acerto de contas. O acerto será baseado em sua missão. Preste atenção. Você só vai prestar conta daquilo que você se propôs a fazer ou daquilo que Deus deu para fazer. Então, olha que interessante. O que é missão? Missão é o que você vai fazer para atingir o seu propósito. O propósito seu, por exemplo, é ganhar almas. Por exemplo, o seu propósito é ganhar almas, tá? E qual é a missão? A missão é a estratégia, é a forma que você vai ganhar almas. Essa forma, tá? A maneira que você vai exercitar o seu propósito, que você vai ter que prestar contas. Você fez com excelência? Você fez de forma relaxada? Você foi negligente? Como que você agiu? Isso é muito interessante para nós. Então, o acerto de contas vai ser baseado em nossa missão. Missão fala da forma que devemos cumprir o nosso propósito. Aqui, vale salientar que os talentos são diferentes, preste atenção, mas as responsabilidades são iguais. Talentos diferentes, responsabilidades iguais. Tá? Por quê? Porque o reino de Deus, o negócio do Pai, ele é muito amplo. Tá? Então, dentro do conceito reino, existem várias tarefas. É por isso que Paulo usa o termo, lá na carta aos Efésios, da multiforme sabedoria de Deus. Ok? Então, talentos são diferentes, responsabilidades são iguais. Não importa qual é o seu talento, todos têm a mesma responsabilidade de cumprir com excelência o seu propósito e fazer, tá? Para que esse propósito aconteça de forma excelente. Aí entra a missão. Maravilha? A negligência e a indiferença são determinantes para o seu acerto de contas. Tópico terceiro. Trabalhar até o Senhor voltar. Ponto 1. Usando os talentos segundo a nossa capacidade. O fato não está na quantidade de talentos que recebemos, mas como administramos esse talento. Não importa se você só sabe visitar. Que tem pessoas que têm uma habilidade para visitar, que eu fico impressionante. Eu não tenho essa habilidade para visitar. A minha esposa, onde ela chega, ela conversa com todo mundo, ela arruma assunto. Se eu chegar em um lugar, se a pessoa não for bom de papo também, nós vamos ficar ali meio paradão, meio quieto, entendeu? A pessoa tem que puxar um papo comigo para... Ou seja, são habilidades que as pessoas têm. Então, olha que interessante, o problema não é quantos talentos você tem, tá? Mas como você administra ele. O gerir esses talentos vai fazer toda a diferença. Presta atenção no que eu vou dizer, não basta ter, tem que dar lucro. Não basta ter talento, você tem que dar lucro. O que é o lucro aqui? É a produtividade, é exercitar. Toda vez que você exercita o seu talento, você está dando lucro, porque pessoas estão sendo beneficiadas, pessoas estão sendo impactadas pelo seu talento. E quando eu impacto as pessoas pelo meu talento, eu estou dando lucro. Por exemplo, o que eu faço aqui, eu estou dando lucro para o reino. Pessoas estão sendo abençoadas através desse trabalho. Vocês conseguem perceber? Vocês estão dando lucro. A partir do momento que você ensina e pessoas estão sendo impactadas, vocês estão dando lucro para o reino. Ponto 2. Advertência de que haverá uma prestação de contas. Presta atenção, a demora não é sinal de desculpa. Lembra na última parábola que aparece o termo demora? Aqui também apareceu o termo demora. Aqui ele demorou muito para voltar. É por isso que esses 3 servos, um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Se você fazer a conta vai dar 8 talentos. Mas esquece isso. Mas olha que interessante. Mas eles tiveram, o que escondeu o talento, teve o que, vai demorar muito. E quando ele voltar, eu vou entregar do jeito que ele me deu. Conservador, tá? Conservador. Querido, o problema aqui não é a demora. Então, demora não é sinal de desculpa, tá? Mas a demora, na verdade, ela é um sinal de alerta e de vigilância. Ou seja, como eu não sei a hora que ele vai voltar de viagem, eu preciso estar alerta, eu preciso estar em produtividade, para ele não me pegar de surpresa. Ponto 3. A recompensa no tribunal de Cristo. Presta atenção, queridos. Todo trabalho tem sua recompensa. É inadmissível sermos elogiados antes de cumprirmos nossa missão. Tem pessoas que gostam olha o que eu vou extrair daqui. Tem pessoas que gostam de receber elogio em vida. Ele quer receber todos os elogios em vida. É claro que não adianta também você
só maltratar as pessoas, enquanto ele falece lá no fúnebre, lá no velório, fazia lindas palavras. É claro que nós, em algum momento, olha que trabalho excelente. Quantas pessoas elogiam o meu trabalho aqui no YouTube? Quando eu viajo por aí, eu fico assim, poxa, legal. Mas tem pessoas que só querem receber aqui nessa terra, porque o nosso maior bem está na eternidade. É isso que esse ponto está querendo salientar. Se você esperar só nessa vida, nós somos miseráveis. Nós devemos esperar na eternidade. E eu concluo essa aula dizendo o seguinte: ei, tem vaga para eu e você continuar trabalhando no reino de Deus. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando, tá? E o desejo do meu coração aqui, você quer saber onde eu estou, né? Eu estou em Major Prado. Passa Araçatuba, passa Santo Antônio do Aracanguá e aí chega num pequeno distritinho de Major Prado. Daqui que o Eterno continue te abençoando e até semana que vem, querendo Deus.